O Augusto é o Pinóquio mesmo? Ah, cara... né? É muita coisa que ele falou que ia acontecer e não aconteceu. As promessas de campanha, você pega o plano de governo dele, nada bateu. E aí agora sempre a justificativa que ele usa é aquela, que estão querendo me derrubar, sabe? Isso pra mim... Então, é muito legal a gente falar sobre isso, porque eu queria mesmo fazer uma ordem cronológica dos fatos. O que está estourando agora aí do indiciamento dele é sobre a Vai de Bet, que foi a primeira coisa 5 dias de mandato que ele fez, né? Onde é que você estava no momento da transição? Qual foi a sua primeira impressão dessa gestão aí, cara, lá atrás? Eu tive presente no dia da eleição, 25 de novembro de 2023, e estive presente na cerimônia de posse dele. Acho que você estava também, né? Eu apresentei para Corinthians Eu lembro. Pra quem fala que eu sou não sei o quê, o Marcos Braz estava lá, lembra? Eu tava também. Tem dessa, tava cara. lá. E o dia 2 de janeiro, cara, a primeira impressão que eu tive, eu até falei pros caras, a gente tá diante de um fenômeno, porque o apoio que o Augusto Melo teve da torcida era uma loucura. Eu nunca tinha visto um presidente que podia andar tranquilamente no meio da torcida e sendo aclamado. Tipo, tinha gente da oposição na posse do Augusto batendo palma pra ele. Eu falei, cara, a gente tá diante aqui de um trabalho de construção de imagem, de assessoria fenomenal. Porque o Augusto Melo entrou no Corinthians como uma figura antes desconhecida da política e no dia seguinte ele era o salvador da pátria. Então eu tive a impressão do tipo, a força que esse cara vai ter pra governar é tremenda. Só que se desfez muito rápido. E ele tinha, né? Então, mas quando você via ele falando, já não dava um medo? Ah, não, sim. Durante a campanha? Mas era um cara que tinha o debates. benefício da dúvida, né? Tipo, a gente não conhecia ele. Então eu ouvia uns planos ambiciosíssimos do Augusto e eu não conseguia falar, pô... Ele tá teve de aqui sacanagem. também durante a campanha. Ele teve em todo lugar então, durante a ele campanha. falou. Falei, cara, mas não vai dar tempo de você fazer tudo o que você tá Vocês falando. lembram da primeira, 3 anos da primeira é pouco candidatura tempo, né? do Augusto, em 2020? Então, lembro pouco. É ali que ele perdeu por porque poucos votos. Né? Era na época da roda Ilho, gigante, né? Isso, da que roda era... gigante. Da tal da roda Isso que eu ia gigante. falar. Do parque. Do então. Ilho, Gobi e Augusto. É. Eram esses 3 candidatos. O Augusto perdeu por 70 votos. Cara, o principal plano dele era transformar o Parque São Jorge numa Disney de São Paulo, com uma roda gigante que depois veio a ser a Roda Rico ali na Vila Lobos, com um hotel para receber os times adversários do Corinthians. Cara, era um negócio muito de outro mundo, assim. E naquela altura eu não levava o Augusto a sério. Eu falei, pô, um cara que se lançou aí tem meia dúzia de apoiador e beleza. Aí ele perdeu por 70 votos, velho. Aí ele começou a campanha. O dia que o Duílio assume a presidência, o Augusto começa a campanha para ele ser o presidente seguinte. E ganhou de lavada em todas as urnas. 21 urnas no Parque São Jorge, o Augusto ganhou em todas. É inacreditável, né? Foi um vareio. E o que ele fez de bom, Fabiano? Não, O que ele fez de bom? mas o começo. Eu fico pensando isso. O começo. Ele deve ter alguma coisa ou outra, ele acertou aí também. A gente tem que avaliar as coisas, né, com o mesmo... Acho que a LFU é um caso bom de acerto, porque o Corinthians tinha a opção de fechar com a Libra, que era a Globo, ou a LFU com outros clubes. E a LFU pagando mais, mas a Libra tinha a vantagem de ser a exposição da Globo, né? E muita gente falou, pô, fecha com a Globo, mesmo que pague menos, você vai ganhar mais em patrocínio, porque você vai expor mais a sua marca e tal. E ele bancou, ele e a equipe dele bancaram, não, a gente vai fechar com a LFU, que é mais dinheiro, e a gente vai pressionar a Globo para pegar a LFU também. Então ele fechou com a LFU e trucou, falou, a Globo não quer aumentar, então eu vou fechar com a outra. A Globo foi lá e cobriu, então ficou o melhor dos mundos. O Corinthians recebe mais do que todo mundo nesse acordo continua na Globo. E continua na Globo, que é uma vantagem. O contrato da Esportes da Sorte eu acho muito bom. Tipo, o Corinthians recebia 17 milhões anuais com a Neoquímica, de patrocinador master. Com a Esportes da Sorte são 103 milhões anuais. Mais o contrato do Memphis, 50%, né? Então Então lá atrás, ele assume esse contrato, daqui a pouco o Fabiano vai ter que entrar ao vivo na Rádio Bandeirantes, aí fica à vontade. Não, eu tô só de olho, eu aviso vocês. Assim, não, fica tranquilo. Bora. Quando ele assume lá e monta aquele time lá, Sérgio Moura. Sérgio Moura é Eu não outro. sei qual que é pior. Sérgio Moura. Rosala, Yonquili. O Rosala, Marcelinho, Marcelinho. O Sérgio Moura foi o primeiro que apareceu como gostosão. Cara, tem uma frase do Sérgio Moura que eu brinco com os meus amigos, que ele tava na coletiva da Vai de Bet, né? Ele participou. E ele soltou a seguinte frase: se não é pra causar, a gente nem vem. Ele falou isso se referindo, tipo, a gente chegou com um contrato histórico, chegamos causando, só que ele causou de outro Causou jeito. demais.
acabou refletindo em cima dele. Ele foi um dos primeiros a ser fritado aí, que vazou ele com Sumiu. campanha no São Paulo. No São Paulo. É verdade que ele foi Do Aidar? expulso lá do São Paulo, junto com aquela turma lá, por alguma coisa que não seria muito correta? Ele foi o marqueteiro do Carlos Miguel Aidar, né? Na eleição de São Paulo, e o Aidar foi chutado do São Paulo. Foi chutado. Eu Por quê? acho que mesma coisa, né? Meteu a mão. Ele tava... Então, como é que a gente traz que eu acho que um o Sérgio cara Moura, logo de cara? eu não consigo ter certeza disso, mas o que eu acho é que ele participou da campanha do Aidar como marqueteiro, mas ele não trabalhou no São Paulo, entendeu? E acabou refletindo um pouco nele. Mas ele conseguiu 2 campanhas, como eu falei aqui, o trabalho de construção de imagem do Augusto na campanha foi fenomenal, cara. Tipo, tem que tirar o chapéu pro Sérgio pra isso. Porque todo mundo apoiava o cara. Um monte de influenciador usando a imagem do Augusto, até de forma esquisita, né? Que tá sendo investigada. Mas ele conseguiu o que ele queria. O problema foi esse contrato. E tá indiciado também, né? Tá indiciado. Uma tá das indiciado. pessoas mais arrogantes que eu já conheci na minha Mas vida. tem a tatuagem do Corinthians, né? Essa história é mas maravilhosa. Essa história é meio esquisita, né? O Meio estranha, né? cara vai ter um SCCP na panturrilha. Talvez É. ajude ele com alguma proteção aí, onde pode terminar Maravilha, a né? história, né? Vamos ver o que vai acontecer, né?